Hoje nós vamos aprender a fazer essa pantufa ou chinelo de crochê em fio de malha. E você que é iniciante no crochê moderno com fio de malha, você pode fazer tranquilamente, que é super fácil de fazer. Eu vou fazer assim, vou falar bem explicadinho que você vai conseguir fazer, desde as iniciantes até quem faz o crochê mais avançado. E para fazer essa pantufa, nós vamos precisar de um rolo de fio de malha. Eu tô usando aqui essa malha, que é 100% poliéster, né? É um fio premium, que ele não tem emenda, tá, gente? Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre fio de malha, para quem é iniciante, para quem quer aprender o trabalho em fio de malha, tá? Se você não tiver acesso a um fio premium, né, que é 100% poliéster, você pode fazer também com um outro fio de malha. Tem vários fios de malha no mercado, mas sempre quando você vê, assim, um premium, ele não tem emenda, ele tem a espessura do princípio ao fim do mesmo jeito, né? Já o fio ecológico, eu tenho este aqui, olha, Ecomalha, ele é um fio ecológico, né? Ele não tem, assim, ele pode vir fino, pode vir grosso, por ser um material reciclado, tá? Ele pode ter emenda, ele pode vir com a malha de algodão que não estica, ou mesmo eu já peguei outros que já esticam bastante. Tem uma elasticidade maior, né? Essa não tem elasticidade, mas se você quiser fazer, pode fazer com esse também. Mas a diferença é que esse vai ficar com o peso, depois da pantufa pronta, ela vai ficar, essa com o fio de malha 100% poliéster, fica muito mais leve do que com esse fio de malha reciclado, tá? Por ser esse algodão e esse ser poliéster, tá? Esse fio aqui, o trabalho fica mais pesado, né? Mas se você quiser fazer, se você tiver só acesso a esse fio, pode ficar à vontade, tá? Tem vários tipos de fio de malha no mercado, tá? Várias marcas, e você vai escolher um que adequa, né, ao seu gosto. E este aqui, gente, depois do final, no final do vídeo, eu vou explicar, né, quanto que você vai gastar, né, mais ou menos, no tamanho que eu vou fazer. Porque este aqui, olha, eu fiz ele pra mim, tá? Eu calço 35, ele ficou com 24 centímetros. Eu vou pegar a régua aqui pra vocês verem. Ele ficou com 24 centímetros. Aqui, ó, 24 centímetros. E aí eu vou explicar, né, quanto que eu gastei, né? Mas aí vai variar muito conforme o seu fio de malha, conforme o seu ponto, conforme a agulha que você usar, né? A espessura do fio de malha. Hoje eu vou usar a agulha 7 milímetros, que ela fica boa, ó. Quando você testa assim no fio de malha, ele tem que ficar assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Ele encaixa bem, né? A agulha pega bem o fio desse jeito. Também em outros vídeos eu vou explicar direitinho pra vocês, né? Qual agulha é indicada pra cada espessura. Vamos precisar de uma agulha de tapeçaria bem grossa, tá? Eu tenho essa agulha aqui bem grossa. E se você tiver uma agulha maior, eu só tenho essa. Eu não encontrei uma agulha maior, que tem essa espessura, tá? Vamos precisar também de marcadores de ponto. Tô até com alguns aqui. Se você quiser marcar com outro fio, também pode, não tem problema, tá? E tesoura também, né? Então, eu acho que eu não tô esquecendo nada. Bora pra aulinha.
Vamos pegar o nosso fio de malha, nós vamos dar um nó inicial. Como que eu faço esse nó inicial? Eu pego aqui, faço um E, tá? Um Ezinho assim, desse jeito. Venho, coloco esse fio aqui por baixo e pesco ele desse jeito aqui. E vou e dou um nozinho, tá? E ajusto aqui um pouco na agulha. Você pode iniciar do jeito que você já tem costume. E, Elidiane, como que eu vou medir, vou saber o tamanho que eu vou fazer o tanto de correntinhas? É o seguinte, vou deixar aqui um desenho, tá? Mostrando pra você de onde até onde que você vai medir o tanto de correntinhas, tá? A medida do meu pé, ó, aqui vem os dedos, né? Aqui vem os dedos. E eu fiz o tanto de correntinha no começo do calcanhar, né? Igual tá demonstrando no desenho. No começo do calcanhar, até o início dos dedos, tá? Não é na ponta do dedo, é no início dos dedos. Então, eu medi, fiz um tanto de correntinha, deu 14 correntinhas no meu pé, tá? Porque meu pé é pequeno, eu calço só 35. E eu não é o calcanhar aqui, tá, gente? É igual tá mostrando na foto. É mais ou menos pra baixo da metade do pé um pouco, né? No início do calcanhar até o início dos dedos. Você vai pegar e vai medir o tanto de correntinhas. Por exemplo, deu 16, seu pé é maior, deu 16, no seu ponto deu 16, deu 18, então você vai começar com 16 ou 18, tá? Só o início que vai corresponder. Ah, mas se for por encomenda, aí a cliente vai ter que medir. Eu vou fazer aqui 14 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Eu fiz as correntinhas não tão apertada e não tão larga, tá? Pra não ficar buraco no meio da nossa pantufa. Eu fiz 14 correntinhas, eu vou fazer mais uma pra virar, tá? Vou pular esta aqui, ó. Esta corrente aqui eu vou pular. Eu vou pular um ponto, vou pro segundo e vou fazer, ó, vou dar altura no ponto e vou fazer um ponto baixo. Só que essa correntinha que a gente pulou aqui do início, nós não vamos usar ela como ponto baixo. E vamos seguir aqui fazendo um ponto baixo, pegando nessa argolinha aqui de cima, ó, da correntinha, tá vendo? Nessa argolinha aqui. E vamos fazer, ó, da altura no ponto. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos esticar um pouquinho a argola que tá na agulha e vamos seguindo desse jeito. Da altura no ponto, um ponto baixo. E vamos seguir dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada corrente de base, tá? Vamos fazer assim até chegar no final. Chegamos aqui no início das correntinhas, onde a gente iniciou. Nós vamos fazer aqui dentro, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer mais um ponto baixo, que vai ficar pra cima, tá? E mais um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Que vai virar o nosso trabalho, tá? Pra quem já me acompanha, já sabe fazer a solinha de crochê pra bebê, né? Com linha mais fina.
é mais ou menos a mesma ideia, tá? Só que aqui vamos usar menos ponto. E vamos voltar aqui, olha, em cada buraquinho, olha, que foi feito o ponto do outro lado, eu vou fazer desse lado, tá? E vou seguir assim. E vou já escondendo esse fio aqui. Para cada ponto aqui, eu vou fazer outro ponto do outro lado, tá bom? Até chegar aqui no final. Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto, ó. É bom você colocar um marcador aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ponto aqui, ó. Vamos sempre colocar no primeiro ponto para você não perder. Eu não coloco, mas é só para você visualizar melhor. Este aqui é o penúltimo ponto, que é o nosso segundo ponto, tá vendo? Do outro lado, esse é o primeiro, esse aqui é o segundo. E nós vamos fazer mais um ponto baixo. E chegando aqui, olha, onde que nós iniciamos a correntinha, tá vendo? Nós iniciamos a correntinha e tem o ponto, né? Nesse buraquinho aqui, onde que foi feito o primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. E aí, como que nós vamos fechar? Nós, ó, aquela correntinha nós já conseguimos esconder ela aqui, ó. Nós vamos fazer o nosso ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira, do início, né? E ficamos assim a nossa primeira carreira. E agora, nós vamos subir uma correntinha. Vou colocar o meu marcador para vocês visualizarem melhor, tá? Desse jeito. E vamos no mesmo lugar aqui, olha. Como essa correntinha não corresponde a um ponto baixo, eu vou fazer aqui dentro um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. E agora, quantos pontos nós temos aqui, ó? Aqui nós temos 3 pontos juntos. Nós não vamos contar com eles, nós vamos contar só os pontos que estão sozinhos, né? Então, nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 2 aqui no meio, que vão ser pontos meio alto, né? E nós vamos trabalhar agora com ponto baixo, meio alto e ponto alto. Então, se eu tiro 2 em 12, vai ficar 10. 10 pontos sozinhos, né? Então, vai ser 5 pontos baixos aqui e 5 pontos altos aqui. Então, nós vamos... Por isso que é bom sempre a gente trabalhar com número par, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, em cada ponto aqui, nós vamos colocar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5, né? E agora, nós vamos colocar aqui dentro pontos meio alto, tá? Como que eu faço ponto meio alto? Eu puxo a laçada aqui, pego a laçada, né, na agulha, venho aqui, puxo, dou altura aqui e vamos tirar tudo de uma vez. Essas 3 argolinhas, tá? Vamos fazer de novo. Dou a laçada aqui, puxo outra laçada, eu vou ficar com 3 na agulha. 3 na agulha. E vou tirar tudo de uma vez. E agora, nós vamos fazer pontos altos. Vamos laçar, né? Vamos laçar aqui, ó, o fio. Vamos introduzir no ponto de baixo. Vou puxar, vou tirar 2 e tiro 2. A diferença é essa do ponto meio alto. Ponto meio alto, nós tiramos tudo de uma vez. E no ponto alto, nós tiramos 2 e depois 2. E vamos seguir aqui fazendo 5 pontos altos.
Feito 5 pontos baixos, 2 pontos meio altos e 5 pontos altos, nós vamos agora, chegamos no topo, né? Aqui vai ser a nossa frente da nossa pantufa. Nós vamos laçar e vamos fazer aqui dentro 2 pontos altos juntos. Observem que o ponto ficou bem retinho pra cá, né? E eu preciso dos meus pontos seguindo aqui. Aqui nesse próximo ponto, que é o nosso topo, né? O nosso topo aqui, ó, vamos arrumar ele direitinho. E é o nosso topo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui dentro nós vamos colocar aqui dentro um ponto alto. Certo? Ele ficou inclinado, né, gente? A gente não quer. Vou mostrar pra vocês como que vocês vão ter necessidade de algum trabalho vocês fazerem aumento, né? Sem ficar preso em receita, tá? E agora, nós vamos fazer, como eu tenho que estar com o meu ponto retinho aqui, seguindo o trabalho, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, ó, no mesmo lugar. Certo? Ele ainda continua inclinado pro lado e eu não posso trabalhar dessa forma. Eu quero que ele fique, que continue dando a volta, tá? Então, eu vou fazer no mesmo lugar mais um. Essa é a nossa necessidade de aumentos, tá? Desse jeito, tá? Agora, nós vamos fazer mais... No próximo ponto, nós vamos fazer um outro aumento de 2 pontos altos juntos, tá? Eu não posso fazer mais aumentos aqui, por exemplo, não posso fazer aqui porque a próxima carreira vai comandar o restante do trabalho, tá? Ah, mas professora, tá ficando virado o meu trabalho, não tem problema, porque ainda tem a próxima carreira, tá? A próxima carreira ajeita tudo. E agora nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Nós vamos fazer 5 pontos altos, cada um em um ponto de base diferente. Fizemos 3 pontos altos, 4 e 5. E agora, nós vamos fazer do mesmo jeito, 2 pontos meio alto. E agora, nós vamos fazer, ó, nós já fizemos 5 pontos altos, 2 meio altos, e agora nós vamos fazer 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. E chegamos no calcanhar, que temos aqui 2 pontos altos juntos, tá? Aqui nós vamos fazer 2 aumentos, um em cada ponto de base. 2 pontos baixos juntos e depois no próximo 2 pontos altos juntos. Chegamos aqui, ó. Essa argolinha aqui, ela não faz parte, tá, gente? Nós vamos acompanhar só os pontos baixos, porque aqui nós iniciamos, então, nós não vamos fazer ponto aqui, tá? É 2 pontos altos, ó, 2 pontos baixos aqui, e 4 pontos baixos aqui do outro lado. E agora, nós vamos fechar com
ajustar o ponto na agulha, tirar o marcador e fazer um ponto baixíssimo, tá? E ficamos assim a segunda carreira, tá? Agora, a terceira carreira vai ajeitar tudo. Dou altura pro ponto, né? E vou fazer uma correntinha, que não vai contar como ponto baixo. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. Próximo ponto, 2 pontos baixos juntos. E vamos percorrer com pontos baixos até chegar aqui no primeiro aumento, ó. Nesse primeiro aumento. Então, nós vamos percorrer até aqui, ó, de ponto baixo. Um ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro aumento, nós vamos fazer nesse primeiro Vzinho aqui, olha, nós vamos fazer aqui nesse primeiro ponto, 2 pontos baixos juntos, tá? Aqui no segundo também. E para cada ponto aqui, olha, de aumento, eu vou fazer um aumento, tá? Até chegar aqui. Fiz. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos, tá? E vou percorrer aqui, ó. Igual do outro lado. Com pontos baixos, até chegar aqui, ó. Nesse primeiro aumento, tá? Do calcanhar. Fiz aqui, pontos baixos até chegar aqui no último ponto, antes desses aumentos. Vou fazer meu primeiro aumento nesse primeiro Vzinho aqui, tá? No primeiro ponto de aumento. Fazer primeiro aumento, próximo ponto, mais um aumento de 2 pontos baixos juntos, tá? E no terceiro, de novo. E no quarto também, tá? Desse jeito. E ficou assim. Tá vendo? Como que ficou a nossa solinha. Nossa sola, né? Não é solinha, não. Nossa sola. Né? Nossa sola da nossa pantufa. Ah, eu posso fazer pra criança? Pode fazer pra criança. Né? Pra bebê não dá, né, gente? Pra bebê vai ter que ser uma linha mais confortável. Mas, você pode fazer para criança de 5 anos, conforme seu tamanho do pé, né? Tem criança que calça 30, tem criança que calça 35, igual eu. Então, depende muito, tá? Aí vai do gosto de vocês. Então, nós vamos encerrar aqui, ó. Vai ser a nossa última carreira. Eu já fiz outra solinha, porque vocês vão precisar fazer 2, tá? Ai, Lidiane, que preguiça de fazer 2, mas tem que fazer 2, porque uma só não fica firme no trabalho, tá? Essa receita vão 2 solas. Eu vou cortar o meu fio aqui e vou ensinar pra vocês como que eu faço pra arrematar, tá? Vou pegar
a minha agulha de tapeçaria. Sabe essa laçadinha? Nós vamos puxar ela todinha, tá? Ficou assim. Agora, nós vamos pegar o fio de malha e vamos passar dentro do buraquinho da agulha, desse jeito. E vamos pegar aqui, ó, sabe as duas primeiras laçadinhas do primeiro ponto, nós vamos passar o fio aqui. E depois, aonde ele saiu, nós vamos entrar com a agulha, formando, né, um ponto, tá? Desse jeito aqui, ó. Formei um ponto, tá? E agora, nós vamos esconder o fio, ó. Nós vamos passar tudo aqui, ó. Nos fios de trás, tá? Que ele não vai aparecer, gente. Esse fio, ele não vai aparecer. Então, você pode ir passando aqui, ó. Até você achar que tá bem firme, tá? Desse jeito aqui. E pode deixar aqui, tá? Se ficou muito grande, você corta. E nós vamos trabalhar agora com as duas, tá? Vou colocar aqui, olha, meu fio não tem problema. Colocar aqui e vou unir as duas, tá? Tem que unir bem certinho, gente, não pode ficar torto. Você vai contar os seus pontos aqui, ó, você vai contar, tá? Se ficou uma sola maior, outra menor, vê o que aconteceu, tá? É bom sempre você fazer na mesma hora, tá? Porque cada dia a tensão de ponto da gente tá de uma forma diferente. E você vai contar quantos pontos que deu aqui, tem que dar a mesma quantidade das de baixo. Porque senão, na hora de você unir, vai dar errado, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar fazendo a junção, tá? Nós vamos fazer um nozinho aqui, ó. Um nozinho inicial, tá? Daquele mesmo jeitinho que a gente iniciou lá, tá? Desse jeitinho. O que nós vamos fazer? Ó. Vou pegar a minha agulha e vou escolher um lugar pra eu começar, tá? Eu vou começar aqui, ó. Neste aqui. E vou pegar a mesma direção, gente, porque o meio tá aqui, eu vou começar aqui, ó. Tá? Toma bem cuidado com isso, tá? E vou pegar o meu nozinho desse jeito e vou colocar ele pra dentro aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar o meu nozinho pra dentro, vou puxar e vou puxar essa laçadinha aqui, ó, pra cima, tá? Desse jeito. Se você não compreendeu, volta o vídeo um pouquinho pra você ver como que eu coloco. E aí, eu vou ajustar essa laçadinha. Vou puxando, vou puxar, ó, puxo. Coloco essa perninha pra dentro, tá? E coloco o meu nozinho aqui pra dentro. Feito isso, se você quiser prender aqui com algum clipe, alguma coisa pra te dar firmeza, eu não preciso, porque já acostumei já, tá? Mas se você quiser colocar, né, um marcador, alguma coisa pra unir aqui, um clipezinho, pode ficar à vontade, tá? Mas eu vou aqui na raça mesmo, tá? Puxei a laçada aqui, ó. No próximo ponto, ó, eu pego em cima, só a laçadinha, tá, gente? Só a laçadinha, ó. Só essa laçadinha aqui, ó. Eu vou pegar, vou introduzir minha agulha aqui e introduzo na laçadinha de baixo, tá vendo? Pego nas duas laçadinhas.
pego e puxo o fio pra cima e já passo aqui, ó. Se chama ponto baixíssimo, né? E vou fazer assim em cada ponto de base, tá? Puxo aqui. E dou uma puxadinha aqui pra dar uma largura no ponto, tá? Não pode ser largo, muito largo e nem muito apertado, pra que ele não fique torto, né? Pra que a sola fica retinha. Vamos fazendo aqui, tá, gente? Ó, o ponto baixíssimo, unindo as solas. Tomar cuidado para não pular ponto, tá? Todos têm que dar certinho aqui. Quando chegar no final, eu volto para mostrar para vocês como que ficou, né? E para dar o acabamento final. Cheguei aqui no meu final, tá? Fiz meu último ponto, eu iniciei aqui e terminei aqui. Agora, eu vou cortar o meu fio de novo, tá? Cortar um tantinho assim, ó. Cortei. Agora, eu vou puxar o meu fio todo, igual a gente fez pra fazer o acabamento da sola. E vou fazer de novo com a agulha de tapeçaria. Você pode fazer com agulha também, de crochê, mas assim eu acho bem mais prático. Vou introduzir nas duas argolinhas do ponto baixíssimo e vou passar o meu fio. E dentro aqui, eu vou introduzir o meu fio, tá? Ficou assim. E onde, ó, aqui, olha, tem onde que nós fizemos o último ponto, que pega lá atrás, tá vendo? Ó, aqui tem uma argolinha, ó, aqui tem uma argolinha, aqui tem outra argolinha, aqui não tem argolinha, nós vamos fazer essa argolinha para fazer um acabamento melhor. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui, tá? Desse jeito, e vou passar a agulha subindo de novo, nesse pontinho aqui, tá? Desse jeitinho. Sem puxar muito, e vou passar aqui, ó, entre meus pontos. E vou passando aqui, ó, desse jeito, tá? Passei em alguns pontos, eu vou introduzir aqui dentro, aqui, ó, entre uma solinha e outra. E vou passando aqui, ó, que eu quero meu fio aqui dentro, tá? Eu vou fazer o acabamento dele aqui dentro, aqui, tá? Dá também pra fazer com agulha de crochê, tá? Se você não tiver essa agulha super grossa. Eu já acho que tá bom, tá? Eu já vou cortar o restante. E tá pronta a nossa base, tá? Essa base vai ser uma base pra vários modelos de pantufa, pantufa ou chinelo, né? Tem gente que fala chinelo, tem gente que fala pantufa. E essa vai ser a nossa base. Nós vamos deixar reservar. E agora, nós vamos trabalhar com a parte de cima. Essa parte de cima eu medi no meu pé, tá? Eu fiz o início de um número de correntinhas correspondente ao meu pé, que o meu pé é bem fininho, gente. Meu pé é pequeno e fino, muito fino. Então, essa parte eu medi, tá? Não tem um tamanho padrão por causa das espessuras de fio de malha, que não é igual à linha, né? Então, vamos lá. Nós vamos fazer para a parte de cima 13 correntinhas, tá? Ó, vou dar a laçadinha inicial. Ó, nós vamos deixar um detalhe que nós vamos deixar uma parte para costura, tá? Então, vou deixar um tanto assim. E vamos fazer o nozinho inicial
vamos fazer 13 correntinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 correntinhas. Nós vamos pular 2 correntinhas e na terceira nós vamos fazer um ponto baixo, tá? E vamos percorrer aqui do mesmo jeito que nós fizemos na solinha, pegando na laçadinha aqui de cima, até chegar no final da nossa carreira. Cheguei aqui, ó, no final, na nossa primeira correntinha, nessa parte aqui, ó, de cima, nós vamos fazer o nosso último ponto baixo. Vou virar o meu trabalho dessa forma aqui, ó. Virei o meu trabalho desse jeito. Eu vou já dar altura no ponto, na laçada, e vou já introduzir aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse buraquinho aqui. Se você quiser fazer uma correntinha para corresponder a um ponto baixo, fique à vontade. Mas eu já inicio a minha carreira de ponto baixo assim. Eu acho que fica melhor. Já vou dar altura no ponto, fazer o meu primeiro ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos até chegar no final da nossa carreira. Cheguei aqui, ó, no último, penúltimo, né? Porque aqui tem aquelas 2 correntinhas que a gente pulou para poder iniciar a nossa carreira. Nós vamos pegar aqui, ó. Tá vendo essa argolinha aqui? Nós vamos pegar aqui dentro, ó. Nós vamos pegar, ó, aqui dentro aqui, ó. Nós vamos pegar nessas 2 argolinhas aqui, ó. Nessa e nessa aqui, ó. E vamos fazer o nosso último ponto baixo. E ficou assim, ó. E vamos virar o nosso trabalho desse jeito, dar altura no ponto, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer aqui ao todo 8 carreiras, tá? Nós já fizemos 2, vou fazer mais 6. Quando eu tiver com minhas 8 carreiras prontas, eu volto pra mostrar pra vocês. Estou terminando minhas 8 carreiras, né? Minhas 8 carreiras de pontos baixos. Eu vou fazer meu penúltimo ponto aqui. E eu até esqueci de falar com vocês que toda vez que se você estiver iniciando com ponto baixo igual eu inicio, sempre nosso último ponto vai ser nessas 2 argolinhas aqui, ó, gente. Nessas 2 argolinhas, tá? Sempre o nosso último ponto. E fica retinho, olha. Então, nós vamos cortar o nosso fio, um tanto bom pra costura. E vamos dar um nozinho aqui, finalizar, tá? E ficou assim a nossa parte de cima da nossa pantufa. Agora, nós vamos fazer as marcações. Vou ensinar pra vocês uma marcação bem simples, tá? Sempre no topo aqui, olha, nós temos 3 pontos altos, né? E, por exemplo, se eu for contar aqui e dividir por 2, e for achar o meio aqui, né,
um tanto para um lado, mesmo tanto para o outro, vai ficar torto, tá? Então, eu acho mais fácil, nesse caso aqui, dar essa pantufa. Não é o caso de sapatinho de crochê de bebê, é diferente, eu faço diferente. Mas nesse caso, eu achei melhor identificar por aqui. Nós temos 3 pontos baixos, né? Nesses 3 pontos baixos, nós temos 3 aumentos. Então, o meio seria esses dois aqui, ó. Esses 2 pontos aqui. E aí, tendo esses 2 pontos, o que nós vamos fazer? Eu preciso de ter 12 pontos aqui, tá? 12 pontos aqui na frente. Eu vou marcar 12 pontos. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar o marcador, né? Desse jeito. Como eu quero 12 aqui na frente, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E nós vamos analisar aqui, tá? Nós vamos colocar o nosso... Porque pra não correr o risco de ficar torto, tá? Ó, nós vamos começar aqui, ó. E vamos terminar aqui, ó. Ficou do jeitinho? Ficou legal? Não ficou com aparência de torto? Nós vamos colocar, tá? Mas se ficar com aparência de torto, como o ponto puxa para um lado, né? Sempre puxa para esse lado, gente. Sempre falo isso nos meus vídeos. Por exemplo, aqui, ó. Nesse aqui eu peguei num ponto, ó. Peguei nesse ponto, ó. Esse primeiro aumento eu peguei no segundo ponto. E aqui desse lado eu peguei no outro ponto, ó. Não no primeiro, no segundo, tá? Nesse aqui eu peguei aqui, né, no segundo ponto. E aqui eu não peguei no primeiro, peguei no segundo, que aí não ficou com aparência de torto. Nesse aqui eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Aqui eu vou colocar aqui e esse eu vou permanecer com ele aqui, tá? Pra não ficar com a aparência que tá torto, tá? E vou começar a fixar a parte de cima, né? Onde nós iniciamos aqui, ó. Então, essa parte vai ficar, ó, aqui é o avesso, aqui é o avesso, eu vou, onde nós iniciamos, nós vamos pegar na parte que nós iniciamos, tá? E vamos colocar aqui, ó. Nós vamos contar aqui, gente, nós vamos contar 8 pontos aqui, ó. 8 pontos e vou colocar um outro marcador, tá? Pra ficar fácil pra vocês visualizarem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos costurar até aqui. E do outro, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desse jeito, tá? Gente, é só colocando mesmo. Eu tive que desmanchar uma vez, porque ficou com aparência de torto, porque eu tava colocando tudo certinho, né? Então, eu tive que adaptar, tá? Pra ficar certinho, né? Você coloca, ficou torto por um lado, desmancha e coloca igual eu fiz aqui. Tô fazendo do mesmo jeito que eu fiz no outro pé. Então, vamos começar aqui. Eu vou explicar como que eu fiz de um lado, tá? E do outro lado vai ser a mesma coisa. O início aqui, ó, nós vamos colocar nesse primeiro, tá? No primeiro marcador. E vamos passar no mesmo lugar aqui, ó, no mesmo buraquinho. E vamos puxar. Aí, eu vou no segundo. E vou na segunda carreira. Sempre assim. Um ponto corresponde a cada carreira, tá? No terceiro, vou na terceira carreira. E puxo. Deixo bem firme, tá? Bem firme. E vou assim fazendo até chegar no último, tá? Ó, na sexta carreira agora.
7ª carreira, tá? E na última, que é a 8ª, que é a última carreira. Cada um tem uma forma de costurar diferente, tá? Eu puxo bastante aqui e venho aqui, ó, no mesmo ponto que eu costurei, que eu coloquei o último, eu vou passar nele de novo pra arrematar aqui, ó. E como que eu arremato? Eu passo entre as carreiras por dentro, ó. E não desmancha, tá, gente? Pode ficar despreocupado que não desmancha. Depois eu corto. Do outro lado vai ser a mesma coisa, só que vai ser... Eu vou começar, né, daqui pra lá, né? Daqui pra lá. E aí, eu venho no primeiro marcador, eu já passo e já passo aqui de novo, no primeiro ponto da primeira carreira. Tiro o marcador e vou passando, tá? Fiz o primeiro, segundo, na segunda carreira. Puxo assim bem, tá? Pra ficar justo. Vou na terceira, ó, 3, 4, 5, 6, 7. O 8º vai ser aqui, ó, nesse do marcador aqui, tá? E vou aqui, ó, eu sempre costuro aqui, ó, nesse buraquinho que tem aqui, ó, pra ficar bem justinho mesmo. E volto no mesmo ponto baixíssimo e ajusto, tá? Ó, ficou assim, do mesmo jeito que o outro, tá? E aqui eu vou arrematar aqui, ó. E vou cortar, tá? O resto a sobra, né? Do fio aqui. Corto aqui também, ó. Ficou certinho. Olha, tem algumas opções, tá? Pra poder fazer, pra você poder fazer um enfeitezinho, tá? Eu não optei por enfeite por enquanto, talvez pra poder tirar a foto, pra poder colocar na capa do vídeo, você veja de outra forma. Mas eu achei bonitinho assim também, simples, tá? Sei que alguém vai perguntar, professora, mas qual que é o pé direito e o pé esquerdo? Olha, não tem o pé direito e pé esquerdo, só se você colocar um enfeitezinho que vai mostrar no final qual que é o pé direito e pé esquerdo. Esse tipo de solinha não tem pé direito e pé esquerdo, tá, gente? Porque também dificulta, né? É mais detalhe, né? E não tem necessidade. É simplesmente uma pantufa. Até sapatinho de crochê também que eu faço não tem pé direito e pé esquerdo. O que vai comandar é o fecho do sapatinho. E na pantufa não é diferente, tá? Pra fazer essa pantufa, eu gastei um rolo e um pouco desse aqui, tá? Eu comprei 2 rolos de fio de malha, sendo que esse vem 90 metros, tá? Tem outros fios de malha que vem 100 metros. Nesse tamanho que eu fiz, né? Com essa medida de 24 centímetros, pra eu que calço 35, né? Com a altura, né, do meu pé, eu acho que um rolo com 100 metros dá tranquilo,
tá? Mas aí depende do tamanho do seu pé, né? Mas eu aconselho comprar 2 rolos da mesma cor. Se você quer fazer, por exemplo, o soladinho diferente, né, com a cor diferente, você pode comprar uma cor de um, né, uma cor diferente da outra, né, fazer combinações de cores. Se você usar alguns reciclados, né, alguns ecológicos, eles vêm com 150 metros. Então, dá tranquilo para poder fazer uma pantufa, né? A não ser que vai fazer uma pantufa com numeração bem maior. E se você quer mais vídeos como esse, coloque também nos comentários, tá? Se você gostou, curte, compartilhe, tá? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.